Muito boa noite, seja muito bem-vinda a essa gravação da nossa live que está acontecendo hoje, dia 8 de agosto, 8 do 8. A live é sobre homeopatia, mas estamos abertos a todas as perguntas, né? Essa live é feita com o meu marido, Eduardo, que é médico homeopata. Eu já estou adicionando o Eduardo aqui para a gente começar a conversar. Boa noite a todos, estou vendo aqui o pessoal entrando, obrigada. Du, eu falo, Du, cadê você? Tá bom. Então, vou repetindo. A gente está aberto a todo tipo de pergunta. O grande objetivo aqui é sanar as dúvidas do pessoal sobre a homeopatia. Para quem está chegando, perguntas super inocentes, a gente está aberto. Ou perguntas mais cabulosas, a gente também está aberto. Não sei se a gente vai saber responder, né? Estamos aqui. E aí, enquanto a gente aguarda as perguntas de vocês, a gente sempre aborda um tema. E hoje a gente vai abordar a importância da família, não só a família, né? De todo o nosso entorno aí para o tratamento homeopático, né? Eu vou começar contando, posso começar contando por quê que a gente... Não foi bem só por isso, né? Mas uma das questões que me fez parar para pensar, eu estava num supermercado, na fila do caixa, e aí tinham duas senhoras atrás de mim, duas moças jovens. E uma delas virou para a outra e falou assim: ah, eu preciso comprar uma batata Pringles para o meu filho. Daí a outra falou: poxa, mas Pringles, né? Você não acha que ele já está muito gordinho para ficar comendo batata Pringles, né? E aí ela falou assim: não importa. Eu quero que meu filho coma muito porque eu passei fome quando eu era pequena. E quem é médico até na fila do supermercado. Então eu parei para pensar como eu conseguiria ajudar, se essa criança chegasse para mim como pediatra, né? Como eu conseguiria ajudar essa criança se eu não tivesse essa visão da homeopatia? Então a homeopatia ela trata não só o indivíduo como um todo, como ela precisa conhecer todo esse entorno da pessoa, né? Então, como é que eu ia ajudar essa criança se eu não também entrar aí no ambiente familiar? Se eu não conversar com essa mãe, conversar com toda essa família, porque ela tem os seus motivos, ela passou fome. E passar fome é uma coisa que vai marcar para sempre alguém. Então, ela não está fazendo aquilo porque ela quer que o filho dela fique gordo, ela está fazendo aquilo porque ela acredita que ela está fazendo o melhor por ele. Então, se a gente não tratar aí né, todo o entorno, e aí o entorno que eu falo aqui, gente, não é só o pai e a mãe, né? Eu até citei ali no meu story, eu coloquei o pai e a mãe, não que a gente vá tratar, mas o chefe influencia, a sua colega de trabalho influencia o ambiente de trabalho, o ambiente da casa, né? O marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão. Então, todo o nosso entorno influencia, né, no nosso bem-estar, né? Então é isso que a gente vai abordar hoje, né, Edu? Vamos trazer tanto as coisas boas. Influência é influência, né? Isso. Pode ser, pode ajudar e pode não ajudar, né? Conta pra gente aquela. Enquanto isso, eu queria que vocês fossem contando também a história de vocês, tá? Se vocês puderem compartilhar conosco. Então, conta pra gente aquela história. Tem uma família. Acho que é legal a gente contar dos dois lados mesmo, né? Mas tem uma família que eu considero um exemplo, né? Pra gente, a gente sempre está batendo na mesma tecla, mas é porque é verdade. Acho que algumas famílias que a gente tem o prazer aí e o privilégio, né, de conviver, a gente acaba aprendendo muito, né? E tem uma família, vou tentar ser o mais genérico possível, não sei se essa palavra não é muito legal, mas foi o que surgiu.
para não expor ninguém, né? Enfim, não, não invadir, né, o espaço de ninguém. Mas tem uma família que eu admiro que é que a, a mãe, né? Ela está há muito tempo aí dependente, não tem autonomia. Não tem nem autonomia, ou seja, não consegue decidir, né, as coisas que ela quer muito bem e independência, então ela não tem mesmo. Independência, autonomia é o poder de decisão, né? E a independência é conseguir fazer aquilo que decide, né? E ela não tem nenhum dos dois. Então ela é completamente dependente, né? E a família tem um dos filhos é educador físico, então faz, faz exercício com ela. Uma Eu acho que seria legal só de explicar o que é dependente. É uma senhora acamada, né? É uma senhora. Não? ela anda. Ah, ela anda. Ela não anda sozinha, mas com ajuda ela anda. Tá. Ela não fica na cama o tempo inteiro, né? E ela depende, então, de Mas ela toda. depende de todo o entorno, né? Tá. Então, um dos filhos é educador físico, o outro filho é nutricionista, também ela está super bem Também, né? amparada, né? Papai do céu. E o outro filho, filha, né? É, acabou deixando de seguir a carreira para cuidar dela, se dedicar mais tempo. E tem um outro filho que acaba, eu acredito, né? Isso eu não sei, estou falando sem saber mesmo. Mas acho que acaba arcando com algumas coisas da parte mais financeira, talvez, eu não sei, isso eu estou imaginando. Né? Enfim, eles se uniram e é claro, né? Existem os companheiros ou companheiras, né? Que, enfim, a família dá um suporte muito grande para ela. Né? E é isso aí, né? Eles conseguem manter psiquicamente ela ativa da maneira possível, estimulam o tempo inteiro para ela não deteriorar, né? Mas essa função, enfim, e é por anos, né? Não é uma coisa simples assim. Nunca é simples, né? Mas comparando algumas semanas, né? Com, com anos, é uma dedicação assim que a mãe não estaria viva se não fosse, né? Pelos filhos. Né? E então é isso. Acho que em algumas ocasiões a família é fundamental, né? E acho que se tem um jeito de honrar pai e mãe, acho que um dos jeitos mais bonitos, acho que é esse daí, né? E tenho certeza que isso faz bem pros filhos, né? Também, né? Mas a mãe se beneficia demais, assim. Então tem esse lado, né? Um dos exemplos que a gente queria trazer, pelo menos foi um exemplo para mim, né? Para minha vida. Então, acho que a gente vai trazendo, né? O que a gente vai aprendendo. Eu vou E vai dar trocando, né? Por isso que a gente pede para vocês irem. contando a história de É, vocês, é. né? Aqui, só para complementar, a Marlene falou assim, ela é doente? Isso, Marlene, por isso que eu falei para a gente explicar no comecinho. Então, ela é uma senhorinha, né? É uma senhora, ela teve um problema neurológico, né? Ela teve Então, quando eu falo dependente, assim, ela precisa da ajuda para fazer as coisas ali do dia a tudo, dia. tudo, né? Ela não consegue nem decidir, né? Horário de banho, horário de comida, enfim. Então, a família inteira se mobilizou para estimulá-la, né? E com isso ela há anos, né? É, Que eu não a conheço, mas a gente acaba sempre conversando aqui em casa. Graças a essa família, ela continua tendo uma vida, né? Ativa, né? Com carinho ali, com esse suporte. Então a família faz muita diferença, né? No tratamento homeopático, né? Desculpa, no tratamento da pessoa, né? Independente de ser homeopático ou não, né? Uma coisa que eu passo como pediatra, né? Muitas vezes, pais separados, né? Então, até
eu vou primeiro trazer aqui o lado bom, né? Não sei se a maioria das pessoas aqui sabem, o Eduardo, eu sou a segunda esposa do Eduardo, né? Então, o Du, ele tem 2 filhos de uma primeira esposa. E, e eu posso dizer que é uma bênção, que ela se trata com homeopatia. Homeopatia, né? Então, o Eduardo, ele não passa por essa... É um É bem estresse. difícil, né? É bem É um difícil. estresse. Então, ele tem esse suporte, né? As crianças estando aqui ou as crianças estando lá, eles são tratados pela homeopatia, eles são tratados, né, pelo mesmo médico, né? E eles trabalham juntos, né? O pai e a mãe juntos pela saúde da criança, né? Não tem, é que a gente presencia bastante, né? Tô balançando só para A aproveitar. gente presencia bastante, né? Quando um pai quer que o tratamento seja feito pela homeopatia e o outro não está de acordo, né? Isso. Então, E aí fica aquela disputa, né? e Disputa não no está de acordo até, consultório. acho que não tem tanto problema, né? É que às vezes é uma oposição mesmo, né? É. E não é que um está certo, o outro está errado, né? Longe da gente querer definir quem está certo, quem está errado. Essa a gente só está falando que é complicado, né? Fica complicado, né? E quando os dois estão juntos, é uma sinergia, né? O tratamento vai melhor ali, né? Então é muito importante, né? Somente para pais separados, tentar entrar em acordo, né? Para conseguir direcionar ali o tratamento, né? Eu vou entrar num outro exemplo, né? A gente assistiu uma série, quer dizer, a gente ainda está assistindo, a gente assiste devagarzinho, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu gosto de assistir um episódio a cada 15 dias. E chama This Is Us. Não sei se vocês conhecem, né? E essa foi a segunda situação que eu já tinha passado por aquela situação que eu contei do mercado, aí eu assisti o This Is Us e parei para pensar também sobre isso. Tem uma... Para quem não conhece aqui o seriado, né? É um rapaz que na infância o pai dele era alcoólatra e ele agredia a mãe e os filhos, né? Era agressivo, né? Ele era agressivo. Acho que mais com palavras até do que. Não, ele batia na mãe. Não, ele batia, não, mas com os filhos eu não lembro se ele batia. Acho que era mais com a mãe. É. E aí tem um episódio que fala sobre o falecimento da mãe, né? E esse rapaz ficou distante da mãe, né? Depois que a mãe se mudou. A mãe se separa do pai lá Ele incentiva, né? Ele leva a mãe para uma outra cidade, para morar longe desse pai. E aí eles acabam não se vendo mais por 10 anos. Se viram acho que 2 vezes e se falavam muito por telefone. E ele não tinha parado para pensar o que essa mãe tinha passado, né? Então ela se separou por incentivo dele, ele já era um pouco maior, ele já devia ter ali os seus 20, né, mais ou menos. E aí ele leva essa mãe para uma outra cidade e lá ela tenta construir uma outra vida. Mas pelo que o pessoal conta ali na cidade, ela teve muita dificuldade. E ela foi só uma vez visitar esse filho, porque esse filho teve netos, né? E ela foi ver os netos, mas ela passou por tanto estresse nessa visita que ela nunca mais voltou. E ele nunca soube disso, né? Que ela nunca mais voltou para ver esse filho, porque ela passou muito estresse nessa visita. Então ela já não via o marido há quase 10 anos e todos os gatilhos, né, arremetiam Ele ali. continuava presente, entre aspas, né? Exatamente. Você Marcou tanto, né? marcou tanto a vida dessa mãe que ela nunca mais conseguiu ter uma vida normal. E ele também, né? Ele também não conseguiu. Não Lógico, porque. nunca vai conseguir esquecer, É, né? É pai, né? não, Então, e ele em relação à ex-esposa também não, né? Porque depois ela falece e ele
E ele fala pro filho, eu sou o marido dela, eu tenho direito aí no Ao pai, velório, né? né? Você fala. Então ele também. Então, o, a situação de ter uma pessoa alcoólatra ali na família, né? Como mexe com toda a família. Então, como é que eu vou cuidar ali só de uma esposa sem a gente conversar ali com o entorno, né, da casa? É difícil, lógico que é difícil para todos aceitarem o tratamento homeopático, né? Mas é esse convite que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Então, muitas pessoas vão buscar. Eu não tenho como não falar de criança, porque no fim eu sou pediatra. Muitas mães me procuram para tratar o filho. Ah, eu vou passar meus filhos agora na homeopatia. Será que o tratamento vai ser tão efetivo só com os filhos? Ou será que a gente não precisa mexer ali em todo esse entorno? Eu queria ir despertando aqui com essa live essa importância. Mas o processo é que é difícil mesmo, mas o processo educativo é esse, né? Nós como adultos a gente tem que mudar primeiro para depois conseguir passar para os filhos, né? Essa mudança, né? É. E aí eu vou caminhando aqui para uma outra situação que é eu queria ainda um último exemplo pediátrico, vai, só mais um, vai. A criança não dorme. Soraya, meu filho não dorme, meu filho não dorme. Da 1 da manhã, meu filho ainda está acordado. Aí você pergunta, e como é o ritmo da casa? Meu marido não dorme sem estar com a televisão ligada. Eu chego às 10 do trabalho, aí eu vou fazer a janta, aí eu vou arrumar não sei o quê, e aí a gente assiste não sei o que na televisão. Então a criança, ela vai seguir o ritmo da casa. Como é que ela vai dormir se a casa está a trocentos por hora? Então a gente também tem que pensar nesse momento do dormir. A gente já conversou aqui, né, na live sobre sono. E não é só para criança, né? Então lembra do diminuir o volume, desligar a televisão, Temperatura. temperatura. Então diminuir o tipo de conversa, diminuir o ritmo. Então a casa ela tem que andar junto, né? E isso não é só para criança, um casal. O marido quer, isso é muito comum, né? O marido quer ficar, o marido eu tô falando que é só a esposa, né? Mas pode ser a esposa Eu ia também, fazer né? esse comentário, né? Sempre é o marido que O quer ver vilão é o marido. TV, o marido, parece o desenho da Peppa, né? Por quê? O papai é o bobinho, a mãe que sabe fazer tudo, a filha que é esperta, o Jorge só fala dinossauro. Assim, tenho certeza que quem escreve aquele É uma desenho é a mulher. mulher, certeza absoluta. Bom, um dos cônjuges quer ficar assistindo televisão e o outro quer dormir. Não tem como dormir. Eu tenho uma paciente que é isso. Ela fica até as 2 Aquela amiga, né? assistindo. Aquela amiga. Não, pensei que fosse falar que é amiga, o marido da amiga. Pensei que Não. fosse. O meu paciente ele dorme às 10 e ela fica na televisão até as 2 da manhã. Não dorme, não tem como. Se não for uma conversa ali casal, a gente não vai conseguir. Então, ele fala que ele tem insônia, né? Ele tem insônia? Mistura com mau hábito aí, né? Né? E aí a gente vai começar então a esbarrar em outras questões aqui. Vamos voltar lá É naquela questão diferente do. de quando o ritmo de cada um, a gente já falou, né, Então, mas eu sobre queria que isso. a gente começasse a abordar agora essas questões de uma fez junto. Então vamos lá naquele primeiro caso ali da, do mercado, aquela mãe. Então, a gente tá, é que existem as duas coisas, né? Existem o que é de fora para dentro e existe o que é de dentro para fora, né? Então, a gente também não pode achar que a educação é 100%, né?
para ajudar, para ajudar a atrapalhar, talvez, ou para ajudar e ajudar, além da gente conviver muito, né? A genética é parecida, né? Dos pais e dos filhos. Então, as predisposições são, não todas, né? Porque o filho tem metade do material genético do pai e metade da mãe. Mas o fato é que além do hábito, né, a hereditariedade colabora, né, para os indivíduos da mesma família terem hábitos parecidos, né, por causa da predisposição, né? Então junta a fome com a vontade de comer, literalmente aí, né? E, e aí acontece isso, né? Se o indivíduo já tem uma tendência a algum distúrbio metabólico e é tudo predisposição, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar na live que na verdade essa mãe, né, que falou que o filho tinha que comer a Pringles, né? Na verdade, além esse acontecimento, né, esse registro que ela tem aí de ter passado fome, cada um reagiria de uma maneira diferente, né? Isso. Então, mas o jeito dela foi, foi reagir dessa maneira, né, que a Soraya contou. Uma outra família poderia acontecer alguma coisa diferente, né? Eu tenho uma paciente que passou fome e ela lota a geladeira e as coisas estragam, mas ela continua, né, enchendo a geladeira porque também não tinha o que comer, né? Mas nem todos vão ser afetados dessa maneira, né? Nem todos. Então, Que cai num dos princípios da homeopatia, né? Individualização, né? Cada um vai ter uma reação de uma isso, forma. isso. Então, uma paciente reage de um jeito, uma paciente reage de outro. E que mais que a gente pode... Não, eu acho agora, estava pensando agora, né? A gente, alguém, algum paciente, né, ou a gente também, poderia até ressignificar isso de uma outra maneira, né? Não, meu filho não vai passar fome, né? É uma coisa, por exemplo, eu não quero que pelo menos uma parte da população não passe fome, então, né, ela poderia comprar e fornecer sem julgamento, né? Estou só falando que existem maneiras, né, de lidar, né, com a dor, né? Então, E, talvez, né, uma outra maneira seria distribuir refeição, né? Não sei. e dá pra gente falar também da Constituição, né? Dos dois aí. Constituição. Constituição, eu Então, não sei como é que era a Constituição, né? ela era mesmo. Então, porque o desejo de, a gente já falou, né, sobre metabolismo aqui, e tem essa diferença entre fome e apetite, né? Na verdade, ela estava falando mais de apetite do que fome, né? Isso. Fome é a necessidade física, né, do alimento, né, dos nutrientes do alimento. E o filho dela provavelmente não estava passando fome, né? Acho que era mais uma vontade, né, de comer, né? Vamos pensar assim, se ele tivesse passando fome, ela ia comprar arroz e feijão. E a mistura. Então aqui a gente lembra, a gente abordou aqui, né, em alguma das nossas lives aí, a diferença da fome e do apetite, né? Então ali quem provavelmente estava tendo o desejo da E a Pringles Pringles é gostosa mesmo. Não estamos nem fazendo apologia, não estamos fazendo propaganda e também não estamos falando é mal. mesmo. Eu esqueci Não de falar pode que a gente não falar, está a gente falando não pode falar. não pode falar de marcas, né? Mas o fato é o discurso, né? Não é o alimento em si, né? Então, e isso é super importante para a gente, né, durante a consulta, né? Nossa, Soraya, eu tô com muita vontade de comer chocolate. Então, são coisas que a gente nem pensa que são importantes, né? Mas para a consulta homeopática, apetite é super importante. Nunca gostei de. Tô com aversão à comida gordurosa. Não posso nem ver a comida gordurosa que eu já tenho aversão. Então, esses são detalhes no dia a dia que são importantes que tragam aqui pra gente na consulta, né?
E aí, termina, desculpa, termina a questão ali da Constituição. Então, é a criança, a mãe... É a criança, a mãe, todo mundo tem uma constituição parecida, então a chance de você desenvolver um hábito é muito maior, né? Porque biologicamente existe essa predisposição, geralmente, né? Nem sempre. Às vezes, numa família de obeso tem um que é magro e vice-versa, né? Uma família de. É que não é muito comum, né? Não, E aí, se você nem é pau. desenvolve. E aí, se você. Mas isso acontece, né? E aí, e aí você acaba desenvolvendo um hábito ruim, né? De alimentação, porque, na verdade, é aquela frase sempre, né? A gente não. A gente tem predisposições sempre, né? Então, uma vez explica que o gosto já é, na verdade, uma necessidade metabólica aí, né? Ah, eu gosto, criança, eu gosto muito de carboidrato. Não. Ah, naquela família come muito carboidrato, o pessoal gosta. Não. Né? Eles já têm uma predisposição que leva a isso, né? Ele já nasce, né? Ele nasceu ali geneticamente daquele Isso, jeitinho e isso. por isso que ele já busca E, esse tipo de e comida, ainda a família, né? contribui. Todo mundo tem uma constituição parecida. Eu tô com vontade e a pessoa aqui do meu lado já É, tá comendo. Aí isso. une a É, fome com a vontade de comer, né? é. Então aí que vai virando uma bola de neve, né? Hum. E aí eu queria. Pronto, você tem E uma. isso, a gente está falando sobre alimentação, sobre metabolismo, mas é aquilo, né? Não tem uma solução de continuidade, né? É, a gente está falando de hábitos, né? Então pode ser um hábito, aí a gente está falando de metabolismo, escolha de alimentos, né? Mas na parte psíquica também acontece isso, enfim, de maneira geral, né? Outro exemplo que eu trouxe antes de entrar num outro ramo que é o do trabalho, uma pessoa ansiosa, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa muito tranquila. E eu vou contar uma minha, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho um pouco de receio, né, de morar em São Paulo. Eu sou só um pouquinho receosa. E aí, aqui em casa eu não ligo televisão, eu não sei o que está acontecendo no mundo, porque foi uma forma que eu encontrei de não. Aqui a gente conversou da semana passada, né, dos gatilhos, né? A gente assiste pouca TV, né? Graças a Deus, né? Mas é de propósito, né? E aí teve um dia que eu fui almoçar na rua, né? Eu fui numa padaria e naquela padaria tinha umas 10 milhões de televisões ligadas num canal que sai sangue. E só de assistir aquela situação ali foi um gatilho. Não sei se vocês lembram da live anterior, né? Que a gente estava falando de ansiedade. Aquele gatilho já desencadeou em mim uma certa ansiedade. Então eu comecei a ter medo de. Ah, nem lembro mais o que eu comecei a ter medo de. Lembrei. Eu ando com 2 anéis, eu comecei a tirar esses anéis. Enfim, eu me peguei tomando algumas atitudes de quem estava com medo de ir para a rua. Então, na hora que eu comecei a perceber que esse medo meu estava voltando a aflorar, eu falei, opa, quantos dias faz que eu passei em consulta? Olhei ali, marquei a minha consulta. E por que a homeopatia me ajuda nesse momento, né? Então, na hora que eu começo, eu tenho um gatilho, desencadeia ali um medo que eu tinha antigo. Então, isso mostra que o quê? A energia vital, né? Que a gente, lembra que a gente tem um corpo e a gente tem uma energia que dá vida a esse corpo. Na hora que essa energia está saindo ali do eixo, a gente manifesta a doença. Então, na hora que eu percebi que eu estava manifestando ali alguma coisa, eu falei, opa, tá na hora de eu voltar na minha consulta. Voltei para minha consulta, tomei minha medicação. A medicação volta a me realinhar. Então, nada mudou no contexto, mas eu voltei a diminuir o meu medo e voltar a ficar mais centrada. Então, imagine uma família que fica assistindo esse canal que sai sangue todos os dias.
Então, já pela Constituição, né, Du, eles já buscam, fala pra gente sobre isso. Eles já buscam esse tipo de Já busco canal, esse tipo de canal. mas fala um pouquinho sobre essa questão. Eles buscam A gente tem que. Bom, acho que talvez seja uma frase que eu já tenha dito até. É, me lembra, toda vez que a gente conversa sobre isso, né? Uma coisa que me vem à cabeça com muita frequência e não estou falando que a gente não tenha que cobrar, né? A gente não tenha que cobrar do filho e dar limite, enfim, não é nada disso. Mas me lembra quando a gente, eu vou falar, me lembra quando as mães, porque eu sou o pai, né? Me lembra, não, me lembra quando os pais de alguma criança ficam cobrando muito resultado, né, na escola. Ah, que nota você tirou, porque você não sei o quê, e fica nessa, e fica batendo na tecla, né? Enfim, a gente precisa ver o que vem antes sempre. Então, né, claro que na pressa a gente acaba fazendo isso e tem que fazer mesmo, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que sempre estar analisando o que vem antes, né? Então, no caso da criança que não está indo muito bem na escola, não para passar a mão na cabeça da criança, mas a gente tem que ver, né, como é que está o relacionamento dela com os colegas ou com os amigos, se aconteceu alguma coisa, se em casa está tudo bem, né? A gente tem que se avaliar para ver se a gente não está sendo um fator de desequilíbrio, né? Para o filho não estar indo bem na escola, né? E tanto individualmente quanto coletivamente, a família é o núcleo menor aí da sociedade, né? Eu acho que a gente tem que sempre tá avaliando as predisposições mesmo, né? A Constituição, então, enfim, vamos sempre tentar enxergar. A gente ficar cobrando o resultado da gente, ou do familiar, ou da sociedade, enfim, a gente acaba não se modificando muito, a gente projeta demais, né? Então, a homeopatia, que tem uma visão sistêmica de tudo, né? É uma visão de mundo, né? A medicina homeopática é a expressão da saúde de quem tem essa visão vitalista, né? Então, a gente precisa ter essa visão sistêmica, inclusive, da gente em relação ao mundo, né? A gente como indivíduo, a gente como família, a gente como sociedade, e não se isentar, né? Por isso que a gente está sempre batendo na tecla assim da predisposição, né? Autoconhecimento, a gente sempre está falando a mesma coisa, né? E na família, eu acho que a gente tem que sempre estar. Facilita muito quando a família inteira vem, vem fazer o tratamento, né? Não que tá querendo que todo mundo se trate, porque a visão de mundo de cada um é diferente, né? Mesmo dentro da família, os valores são diferentes. A única coisa que a gente está falando é, quando todo mundo vem, é Nossa, muito mais, muito o mesmo. processo é mais rápido, né? É Construtivo. mais construtivo, porque a gente consegue enxergar um pouco melhor a dinâmica do que está acontecendo, né? E isso não é um juízo, tipo, esse está certo, aquele está errado, vamos considerar, né? Primeiro que a gente nem nós temos que ter a consciência, né, como profissionais de saúde, que primeiro a gente não é, né, a gente não é o juiz e não é a gente que vai saber o que, né, que a família deve fazer, não é nada disso. E outra, a gente também não vai achar, não, esse está certo, esse está errado, não é nada disso. É que a visão sistêmica, né, e o que importa é a opinião de cada um e como cada um se vê. A gente está falando de conceito de saúde desde o começo aí, ó, e o conceito de saúde realmente é individual, né? Então, mas a gente enxergar a família, né, de uma maneira sistêmica e dinâmica, justamente para cada um entender o outro, né? Entender a si mesmo, entender o outro e respeitar o espaço e o jeito do outro, né? Então, mais nesse sentido. E aí as coisas caminham de uma maneira melhor, né? Fica
fica mais Eu fácil. ainda quero só abordar obstáculos da cura, só, Tá, aí a gente mas começa a ler. não, vamos ler. Não, acho que é legal fazer os obstáculos da cura, porque acho que dá um resumão, né? Que a gente resolveu falar É porque são 10 para também as 3. sobre. Ah, então tá. Então, vai, eu vou trazer A o gente podia exemplo. falar sobre isso. A gente já falou de obstáculos da cura, já falamos. Já, mas a Mas, gente mas sempre tem que estar pode, mas falando. pode. Né? O exemplo que eu tinha pensado, né? Uma paciente que ela trabalha na área da saúde e começou com uma crise de ansiedade, enfim, outro exemplo de ansiedade, né? Ruim, mas enfim, já não tem mais jeito agora. Ela começou com uma crise de ansiedade que foi desencadeada. Não, ela era profissional de saúde, veio ali a época do Covid, e aí ela entrou numa crise de pânico, né? Com toda a razão do mundo, porque ela tinha medo de ir para o hospital e pegar o Covid e trazer para os filhos em casa. E depois de um tempo ela lembrou que ela se tratou quando pequena com homeopatia, então ela me procurou. E ela começou a se tratar, ela tinha tido uma licença de 2 semanas para se recuperar, né, para conseguir voltar para o trabalho no hospital. E aí ela começou a se tratar com homeopatia e realmente ela conseguiu se recuperar, sem dizer que a homeopatia faz milagres, né? A gente sempre fala essa frase sempre. Mas ela realmente respondeu muito bem e conseguiu voltar a trabalhar depois de 15 dias. Só que aí a homeopatia ela não vai se limitar ali a tratar a crise de ansiedade dela. Lembra que a gente convida as pessoas a se observarem, lembra que a gente sempre fala isso aqui, né? A gente convida ao autoconhecimento. Então ela começou a avaliar ali toda a vida dela, a vida familiar, a vida profissional. E ela tinha um emprego extra também na área da saúde. E esse emprego extra, com o dinheiro que ela ganhava nesse emprego extra, ela passeava, ela comprava coisa para os filhos, era o emprego pro, entre Prazer. aspas, isso. Ótimo, obrigada. E o chefe desse emprego, ele cutucava muito ela. Você maltratava, né? Você depende desse emprego, o que seria de você sem esse trabalho? Enfim, ele fazia ali o bullying, né? Eu nem sei que palavra falar aqui. Assédio moral, né? Boa, obrigada, você está me ajudando muito hoje. Então, antes mesmo de trabalhar, chegava à noite, antes do dia de trabalhar, ela já começava a suar frio, ter tremores, enfim, ter todos aqueles sintomas que a gente falou na live anterior sobre uma crise de pânico, né? Então ela começou a entender da onde vinha o que desencadeava, quem que, né? Qual que era ali o grande gatilho que ela tinha, porque ela achava que ela era ansiosa, ela não conseguia nem avaliar de onde estava vindo isso, por que ela tinha isso, aí ela começou a se observar, a entender. Então, será que se ela saísse desse emprego seria a solução? Não sei. Ou será que se ela reformulasse a visão que ela tem sobre esse emprego não seria a solução? Também não sei. E cada um vai ter uma reação. Então, a gente cai aí para alguns, se a gente não mudar de emprego, a gente não vai melhorar. Que é aí que a gente fala seria um obstáculo. Essa situação está dificultando a melhora dela. Puxando aqui pro assunto da família, acho que a gente tem que procurar não ser um obstáculo, né, na vida, né, dos nossos familiares, né? O Jung, eu tô lembrando aqui, o Jung ele comenta que, não com essas palavras, claro, né, mas ele fala, os pais, tô falando agora pai e filho, né, os pais que não são muito bem resolvidos, né, eles acabam sendo
eles podem virar um obstáculo à cura, né? Porque eu, acontece bastante isso. E a gente, todos nós fazemos em certa, né, em certa medida. Eu acho que o autoconhecimento, pelo menos para a gente precisa do autoconhecimento para pelo menos a gente saber o que está fazendo ou, de preferência, não fazer, né? Então, no caso lá da mãe, sem julgamento, porque eu também faço erro todo dia, né, com os meus filhos, né? Mas ela não tem não tem como ela pagar o registro de que ela passou fome, né? Mas sabendo disso, ela poderia falar, puxa, eu tô com vontade de comer, eu vou comer, mas talvez para o meu filho não seja legal, né? E, ou ressignificar. É fácil resolver a vida dos outros, né? Enfim. Mas a gente está conversando sobre o que talvez seja saudável. Eu acho que a mensagem, para mim, né? Na minha opinião, uma das mensagens principais é a gente tentar sempre a mesma tecla. A gente ter autoconhecimento suficiente para a gente não ser um pesar e uma contrariedade frequentes na vida, né, de quem está perto da gente e deixar cada um seguir o seu caminho, né? Acho que se não der para todo mundo se tratar com homeopatia, que é claro a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? Eu acho que é muito mais fácil para a gente, pelo menos. Que respeite, inclusive quem se trata com homeopatia, respeitar quem se trata com alopatia, né? Acho que tem que ter esse respeito, né? De não ficar criando atrito. Acho que é isso aí, a visão de mundo de cada um e cada cultura tem a sua medicina e cada indivíduo tem que ter a liberdade de ter a sua medicina, escolher, né? Como quer qual tratamento quer, enfim, praticar. E cada um vai responder de uma forma, né, Edu? É, No fim, essa paciente, ela não saiu desse emprego. Ela faz extra, né, nesse local. E hoje ela já não tem mais medo desse chefe. Então ela já não tem mais aquele. E hoje ela fala: puxa vida, como eu tremia, como eu tinha medo. Então ela foi ressignificando. E cada um vai ter a sua forma de agir e de reagir, né, a essas questões externas, né? Vamos dá ler, tempo que de ler, né? faltam 3 minutinhos. Mas foram poucos comentários hoje. Uma pena, né? Beijo, Eliane, que ela falou. Abraços, faz tempo que a gente não se fala. Legal, obrigado por ter entrado. A Érica falou, me corrigir se eu tiver adiantado, mas ela falou, atualmente me alimento mal devido à ansiedade. Parece que o cérebro não manda o comando certo na hora de engolir o alimento. Para conseguir comer, tem que tomar um medicamento para ficar meio dopado. Então, você já está percebendo que tem alguma coisa antes né, de você acabar escolhendo um alimento que não está fazendo bem para você. É isso aí. É isso aí. É isso que a gente precisa trabalhar. Leve na consulta, né? O que você, principalmente, o que faz você ficar assim, né? E que tipo de alimento que você busca, porque às vezes tem alguma coisa metabólica junto, né? Então, desejos e aversões é o seu corpo pedindo algum alimento que talvez não esteja te fazendo bem. Isso aí pode ser um distúrbio metabólico junto com o psíquico, viu, Érica? Não esquece desse comentário que o Du fez, né? O corpo pede o alimento. Tá? Então não é só que você está tendo apetite, é porque o teu corpo está pedindo aquele alimento. Então é importante trazer isso para a gente na consulta. Porque com medicamento a gente consegue muitas vezes, a gente não consegue nada. Quem faz o medicamento é você, né? Mas o medicamento homeopático às vezes consegue fazer você trabalhar essa questão metabólica junto e melhorar mais rápido. Pois é, Lourdes. Eu sou muito ansiosa e também tenho esses medos. Não gosto de assistir esses canais. Seria muito bom. Seria muito bom se todos viessem na consulta, né? Da família. Ficaria tudo muito mais fácil. Para a gente ficaria, mas, de novo, a gente não está com a razão e acho que a chave é cada um respeitar mesmo, né? A visão de mundo e o jeito que quer cuidar da saúde. Né? Tocando aí nesse assunto da televisão, né? As pessoas ansiosas já vão buscar esse tipo de programação. Então, o ideal é já perceber que isso não te deixa mais ansioso, né? Observar isso, que isso te deixa mais ansioso. E na hora que você observa, você se conhece e você começa a evitar essas situações que desencadeiam ainda essa ansiedade.
E para mim a última aqui é da Dorinha. Hum. Eu acredito mesmo que tem que ser a família, principalmente mãe e filho. Então, mãe e filho, eu acho que quando é adulto, acho que é isso que eu estava comentando, na minha opinião, cara. Agora, mãe e filho não tem jeito, né? Eles são dependentes ainda, eles não têm, dependendo da idade, né? Eles não têm autonomia, tem que passar até junto, né? Quando é pequenininho, então a gente dá um medicamento para os dois, É, né? quando Quando é... está amamentando ainda, quando está em Ela também. exclusivo, é aleitamento exclusivo, né? Materno exclusivo, a gente ainda medica como se fosse um só. E até a adolescência, né? Geralmente o indivíduo não tem autonomia, a criança, então a gente acaba, o pai e a mãe precisam mesmo estar presentes aí para complementar, né? A criança não vai conseguir observar tudo que é necessário. O Rick falou que tem que agradecer ao doutor Eduardo. É, A Dorinha falou que a live gente, aqui a maravilhosa. gente. Obrigada, Dorinha. O Rick falou, consegui, Travou graças a aqui. você, saber que estava com tireoide. Ah, graças a você, ele soube que estava com problema na tireoide. Então, ele agradece. Eu já falei, o Ricardo tem um coração, cabe o mundo. Né? Ele vai sempre querer fazer um agrado. Eu também te adoro. Tá bom. Legal. Finalizamos. Um 10 abraço. Um horas. abraço. Tá na hora de dormir. Tá na hora de Obrigada. trabalhar. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelos comentários. Isso. E a gente se vê semana que vem. Até. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.